Sou do clube tantas vezes campeão, fascina pela sua disciplina, o Fluminense me domina, eu tenho amor ao tricolor. Fala galera tricolor, este é o programa Panorama Tricolor de número 105 e infelizmente nosso primeiro assunto é o falecimento do grande artilheiro tricolor, o Washington, camisa 9, que pra gente é imortal. Eu sou o Rodrigo César Rhodes, vi o Washington, eu ainda era muito pequeno quando vi ele jogar, né? Vi ele ser campeão pelo Fluminense, eu tinha apenas 6 anos. Eu tinha apenas 6 anos, mas eu me lembro dele ali com a Assis, lá a dupla de bigode, lá o casal 20. E, bom, comigo aqui na mesa, Renato Cláudio Ram, nosso Blue Eyes, Marcos Vinícius Caldeira, glorioso Ernesto Xavier, com quem eu gostaria que começasse boa noite aí, falando do nosso Washington. Assim, eu não tive lembranças, né? Eu não vi o Washington jogar ao vivo, mas depois disso, com meu pai, tricolorzaço, ele me mostrou muita coisa. Então, um dos gols que eu sempre fico repetindo, vou no YouTube sempre procurar, é aquele gol de 1987 contra o Vasco, aquele golaço que ele dribla todo mundo, o Acácio cai 2 vezes no chão. E na verdade, esse jogo foi 89 e pelo campeonato de 88. Não, você foi em 87. Esse dos dribles todos foi de 87. Então, 88 é o toque em cima. E ele leva uma falta, tropeça, não cai, não se joga. Não se joga, não era cai. Então, o Washington e o casal 20 em si sempre esteve presente na minha vida, mesmo que eu não tivesse vivido isso, né? Então, eu fico assim muito assim triste e pela forma como tudo aconteceu. Eu estava em 2009 no Maracanã, no Washington Day, em 2009, quando a torcida toda, né, fez aquela homenagem e foi o dinheiro para o tratamento dele. Mas fica aqui a alegria de ter tido uma pessoa como ele defendendo as cores do Fluminense. Caldeira, seu boa noite. O pessoal que é quarentão como eu teve o privilégio, a honra, enquanto adolescente, pré-adolescente, de ter o Washington vestido do Fluminense. Assim, é um ídolo. O primeiro título que eu vi, que eu me lembro do Fluminense, foi de 80. Mas de estar no Maracanã e começar a comemorar muito e zoar foi a partir de 83. Né? Então o Washington foi um ídolo para mim, vi vários gols dele no Maracanã, estava presente nesse golaço do Washington do Vasco, eu reclamando, chuta negão. Vai perder, foi chutar, acabou chutando e fez o gol. Caldeira, como é que era o grito da torcida? Não, na cabeça do negão, que era quando tinha escanteio, era para botar na cabeça do Washington, que era meio gol. Cara, um carismático, ele era um centroavante alto, mas ao mesmo tempo ele tinha velocidade porque tinha passado as largas, isso é comprovado no 2-0 do Fluminense Corinthians, que ele puxa o contra-ataque, dá um balãozinho, puxa o contra-ataque em velocidade, a bola morre lá no taco para fazer o segundo gol. Cara, é um dos ídolos, mais de 300 jogos pelo clube, 120 gols, se não me engano, o 9º artilheiro da história do Fluminense. É uma perda lamentável, muito cedo, né? Podia estar aí por muito mais tempo junto com a gente. Cara, todas as honras, todas as lembranças, e muito obrigado, Washington, você fez um adolescente, não, né? Milhares, milhões de adolescentes e crianças e adultos felizes enquanto jogou pelo Fluminense. Renato? O importante é que ele foi lembrado em vida, aquele dia dele lá no Maracanã, aquele Maracanã cheio, ovacionando, e isso é importante para ele e para qualquer um vivo. Mas elogiar depois que morre, ele teve todas as honras, acredito eu, pela torcida do Fluminense, merecidos, tricampeão carioca, campeão brasileiro, artilheiro, e em vida, Maracanã cheio, gritando o nome dele. Eu acho que isso foi importante para uma pessoa que estava com uma doença incurável e, infelizmente, saber que magia menos dia vai acontecer
ele ia ter esse reconhecimento. Eu acho que isso foi grande para ele, deve ter sido muito bom. E é importante, né, falar isso, que não apenas a torcida, mas o clube, como nem sempre acontece, né, não estou falando só de Fluminense, estou falando de todos os clubes, mas enfim, o clube deu um apoio muito grande para o Washington, né, inclusive fazendo o Washington Day. O clube está de luto 3 dias pela morte, né? Botou uma foto maneiríssima no site hoje, enfim, cara, assim, é um dos grandes ídolos do Fluminense, cara, assim, qualquer homenagem é pouca. E novo, né, com 57 anos só, 54 anos, e é muito ruim ver uma pessoa partir assim, partir dessa forma, assim, aos poucos, né? A pessoa vai eu acho que todos os aplausos, merece todos os aplausos. Com certeza. Então, lembrar sempre, porque foi um cracaço. Ele é grande, mas não era desajeitado. Ficam aqui os sentimentos de todo o panorama tricolor, a família do Washington, e esperamos que vocês consigam passar por esse momento da melhor forma possível. Bom, vamos falar agora de Fluminense atual, né? Bahia 0, Fluminense 1. Fluminense não jogou quase nada, o time todo modificado, um misto, assim, um futebol meio estranho, mas que logo no começo a gente fez o gol ali com um tirambaço do Kennedy, que contou com muita sorte, né? Bateu no pé do zagueiro, a bola subiu, bateu no travessão e foi quicar lá dentro. Caldeira, como é que você viu esse jogo aí, que foi lá em Barueri? Cara, foi o primeiro jogo que o time do Cristóvão não jogou bem, né? Assim, todos os outros jogos que ele ganhou, na maioria, e perdeu 2, o Fluminense jogou melhor que o adversário. No sábado não, sábado a gente, com muitas alterações, assim, eu não concordo com isso, mas enfim, o Cristóvão tem crédito e aí a comissão técnica também, mas cara, esse time jogou pouco esse ano, foi eliminado cedo do Brasil, da Campeonato Carioca, vai ter uma parada de 1 mês e meio, enfim, mas eles que sabem. E fez muita substituição além das que já teriam normais do Fred, do Bruno e do Elivelto, né? E do Cavalieri. Mas, cara, assim, o time começou, fez um gol, né? No ataque lá do Kennedy, o Tirambaço, pode ver, bateu um travessão, entrou. E depois o time até que tentou, mas não conseguiu produzir, assim, talvez pela ausência dos jogadores que estavam. Acho que o Kennedy só fez o gol, não produziu mais nada, então isso dificultou um pouco. O Chiquinho, enfim, entrou depois, não adiantou muito. Agora, por exemplo, o Chiquinho começou jogando, não sei se estava bem fora de posição. O Chiquinho não é jogador para ser titular do Fluminense. Ele compõe bem o banco. Pois é. Eu achei que a escalação não foi legal, mas o time fez o gol, ainda tentou alguns ataques, o Walter não estava nos seus melhores dias, minha bola chegava com muita dificuldade para ele. Agora, o segundo tempo foi uma pressão do Bahia incrível, né? Assim, o Fluminense do Cristóvão lembrou o Fluminense do Abel de 2012, né? Assim, onde a gente era pressionado, fazia o gol, era mortal no ataque cirúrgico, fazia o gol e tomava pressão. E, cara, resistimos bravamente. Assim, o destaque para mim da partida foi o zagueiro Marmo, o garoto, e a segunda partida boa que ele faz. Né? Então, desde que ele entrou no Fluminense, não tomou gol. Isso porque você disse que o desfalque do Elivelto, eu ia complementar. O Elivelto não é desfalque porque o garoto entrou muito bem. Entrou muito bem, enfim. E, cara, por incrível que pareça, eu gostei do Felipe, do goleiro. Assim, no sábado, na quarta-feira ele foi terrível, assim, toda a palavra, terrível. A gente jogou sem goleiro na quarta-feira. E no sábado, quando ele foi chamado a atuar, ele fez 2 belas defesas no cruzamento e outra no tirambaço de cara. Eu queria até aproveitar esse ponto e falar o seguinte: eu não lembro de ter visto nenhum goleiro do Fluminense no gol com a camisa tricolor. Bem legal, bem legal. Camisa bonita, eu gostei também. Bonita. Aquilo era uma camisa mesmo de goleiro ou ele pegou uma camisa de manga longa? Não, era uma camisa de manga longa, normal, e aí só colocaram o número dele e ele usou. Que aliás, o número é bem apropriado, ele usa o 22, ele é meio malucão mesmo, né? O Botafogo estava observando, ele do nada falava com ninguém, fazia dieta, ninguém estava olhando para ele, fazia dieta. Cara, mas ele foi bem quarta-feira, foi bem no sábado, achei que ele foi bem. Na quarta-feira achei ele terrível. Ele fez uma excelente defesa no chute do lateral. Eu até postei no Twitter, estava sem goleiro, mas cara, quarta-feira ele foi quarta-feira, o primeiro jogo, nervoso. A torcida muito tempo que ele não confiando, porque eu não conhecia bem. Um peso contra o São Paulo logo, que vinha com aquele Pato, Ganso,
tinha vencido o Pintinho, Flamengo. Marrecos. Veio com a granja inteira. A granja toda. Né? E ele acredita que o nervosismo possa ter influenciado nisso. Já contra o Bahia ele já estava mais tranquilo, foi bem, o time. Eu acho que ele foi bem no gol. E foi legal também o jogo, porque acabaram as especulações da saída de Wagner e Sobis, né? Isso. A imprensa tentou a semana inteira botar os dois até no time de Marte e acabaram as especulações. Quando o Sobis não entrou, pronto, aí é isso mesmo, ele vai sair, entendeu? É incrível. E Ernesto, concorda com o Caldeira? Como é que você viu o jogo? Concordo que nós revivemos 2012, aqueles momentos de tensão, de agonia. Aliás, revivemos 2012 e 2013 ao contrário, que 2013 a gente tomava um gol, a gente não perdia de muito, a gente perdia de um gol e tentava o jogo inteiro. Né? Dessa vez foi ao contrário. Mas eu não quero pensar que vai ser igual 2012, a não ser o final, né, que a gente vai ser campeão, mas nada disso de só fazer um gol e depois ficar sofrendo o resto do jogo, não. Eu quero que o time volte a jogar como estava sendo antes e ganhando com autoridade mesmo, entendeu? Mas eu acho que foi só um lapso, assim, foi um dia só ruim. Mas mesmo assim com 3 pontos é o que vale. No fundo o que importa são os 3 pontos. Jogando bem, jogando mal, o que eu falava em 2012, né? Mexia o saco, fumava 3 pontos, aí quando eu fui campeão. Não sei quanto. Pois é, então no fundo o que vale são os 3 pontos. É óbvio que se for os 3 pontos, sempre com aquele segundo tempo espetacular contra o São Paulo, é uma maravilha. Mas, cara, nem sempre vai ser. Aí a gente vai jogar Champions. Pois é. Mas convidado de honra. A gente deixou de ganhar 3 pontos contra o Vitória. Jogando bem. E contra o Grêmio também. Deixou também de ganhar os 3 pontos. Tem que levar em consideração que entrou com 6 desfalques. Sim, com certeza. Né? Então o time é desentrosado, obviamente. Né? E jogar com o Wellington Silva é sempre mais um desfalque. E lembrando que para entrar o Chiquinho, o Cristóvão botou o Wagner como segundo volante. Pois é. E não foi mal. Assim, não foi mal, mas perdeu um cara lá, que é o escape ali pela esquerda, que faz que vai desfalcar. Eu particularmente não gostei da escalação do Cristóvão. Eu nunca pensei que eu ia sentir falta do Diguinho. Eu sinto falta do Diguinho. Não, o Diguinho, nesse time do Cristóvão, ele é um grande destaque. Ele tá jogando muito bem. Acredito que no próximo jogo ele já vai entrar com o titular, excetuando o Wagner, né, porque vai operar. É isso, exatamente. E deve entrar o Chiquinho mesmo no lugar dele. Então, mas o Chiquinho entrando lá e. Eu acho que tem que entrar com o Diguinho, o Jean, né? Conca, Chiquinho, Sobis e Walter. Sem invenção. E é bom que abre um lugar no banco, de repente, quem sabe a presença num desses 2 jogos aí, que o Fluminense ainda tem, pro garoto Igor. Que toda notícia que a gente tem de treino, assim, Igor faz golaço no treino, Igor é destaque do treino, mas o garoto ainda não teve uma chance com o Cristóvão. De repente é a hora. Lembrando que o Fabrício vai pro banco, né? Já está regularizado. Vai regularizado. Assim, acho que não vem para ser titular não, mas é um bom banco para ele. O titular agora é o Maicon. O titular vai ser o Henrique, tá? O Henrique já está pré-contrato assinado, provavelmente vem para ser titular. E a gente ainda vai falar aqui no Panorama, muita gente querendo saber, a gente ainda vai falar sobre as situações do Ney e do Cícero. Bom, e assim acaba o primeiro bloco do Panorama Tricolor. Ainda tem muita coisa para falar, tem a participação do pessoal aí nos nossos Facebooks. E a gente volta daqui a pouco. Fique com a gente e aquele abraço.